Tempo. Era exatamente o que eu não tinha quando eu fazia 120 horas de plantão em UTIs na época da pandemia. Eu fazia isso para me sustentar e realmente a situação na época pedia que nós médicos estivéssemos nas linhas de frente ajudando os pacientes que estavam em estado grave. Eu trabalhava em 4 hospitais, eu praticamente não dormia na minha casa, somente no hospital virando a noite. Eu já fiquei mais de 3 dias direto no hospital sem ir para casa. E depois de sofrer o meu segundo burnout, eu aprendi. Eu não poderia seguir naquela rotina por muito tempo. Viajando no tempo para hoje, é claro que eu consegui ter um resultado financeiro muito superior do que eu tinha, mas para mim nunca foi sobre isso. Foi sobre tempo. Tempo com a minha família, tempo comigo mesmo e realmente poder fazer as coisas que eu gosto quando eu quero. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Vinícius Valença, sou médico e eu vou te mostrar como foi essa jornada de sair literalmente do zero, da rotina exaustiva, que eu não tinha tempo para minha família, que eu tinha literalmente todos os dias eu pensava em desistir da medicina, para hoje ter uma rotina muito próspera, inclusive já ajudando mais de 1000 médicos a conseguirem realizar exatamente resultados como esses. E eu lembro exatamente quando foi que eu decidi mudar de vida. Eu já estava há alguns anos com essa rotina exaustiva, já estava com aquela tristeza aos poucos corroendo por dentro, porque eu sabia que não dava para manter aquilo, até que teve um belo dia que eu estava na UTI, eu lembro como se fosse hoje, e que naquele dia não tinha cama para dormir no hospital, porque todas as camas estavam sendo usadas de forma provisória como macas para os pacientes, porque não tinha realmente espaço para todo mundo, né? Quem trabalhou na época da pandemia sabe que a situação era de calamidade total. E eu tive que dormir, inclusive, na maca de um paciente que tinha acabado de ir a óbito. Então, o paciente foi a óbito, limparam a maca lá de forma superficial, porque eu tinha que ter algum lugar para dormir. E isso foi realmente uma das situações em que eu estava lá deitado naquela maca, todo paramentado, né, com máscara, com tudo, com aquela roupa completa. Eu estava olhando para cima, ok, aquela máscara assim, mal conseguindo respirar direito, e só aquele barulho de bip da UTI no fundo, esperando que daqui a 5 minutos eu tinha certeza que alguém ia me chamar porque algum paciente ia intercorrer. E naquela janela de tempo ali de 3, 5 minutos que eu tinha, eu comecei a me perguntar, né, isso de madrugada, 2, 3 da manhã, e se fosse possível fazer alguma coisa sobre isso? E se eu pudesse mudar de vida, se eu pudesse não depender somente desses plantões e pudesse realmente ter uma rotina que eu gostasse de acordar para fazer as coisas que eu gosto todos os dias. Nesse dia eu comecei a pensar tanto nisso que eu nem dormi, e quando eu saí do hospital no outro dia, eu me prometi que eu ia fazer de tudo que eu pudesse para poder viver no consultório particular, para poder realmente ter uma rotina, não necessariamente de consultório, que eu acho que eu nem pensava exatamente no caminho exato que eu ia seguir, mas de fazer alguma coisa para poder sair daquela situação e ter mais qualidade de vida. E acho que, como a maioria, eu tentei várias e várias estratégias. Eu tentei fazer pós-graduações diferentes, né, em áreas diferentes, fiz pós-graduação em nutrologia, fiz também curso de marketing para poder aprender como é que eu poderia fazer para me divulgar e conseguir talvez captar paciente particular, porque a primeira coisa que você pensa e como você médico quer sair dos plantões é como montar um consultório e atender pacientes particulares. Eu tentei fazer exatamente isso. Só que eu passei vários meses tentando e errando porque eu não tinha um método. Eu fazia um curso aqui, fazia outro curso ali e realmente parecia que era um quebra-cabeça que eu não tinha todas as peças ali, eu não tinha todas as soluções. E eu vou falar para você, no começo do consultório foi tão difícil quanto o plantão porque eu não tinha alguém para me orientar realmente 100%, de forma 360 em todas as áreas. Eu tive que ir muito na tentativa e erro. Eu lembro até hoje. Às vezes eu ia atender, eu pegava meu carro, ia para o lugar que eu alugava para atender meus primeiros pacientes, chegava lá e todos os pacientes remarcavam. Eu chegava lá no lugar que eu tinha pagado, literalmente à tarde para estar ali, e nenhum paciente estava ali. Eu ficava ali sentado, esperando algum paciente vir, fazendo algum conteúdo, outro ali, né, que eu também tinha muita timidez de fazer esses conteúdos, tive que destravar isso. Só que, depois de muita tentativa e erro, depois de literalmente fazer vários cursos, 80% desses cursos não sendo nem um pouco úteis para mim, eu consegui ir aos poucos desvendando aquela situação. Eu consegui aos poucos entendendo que se eu fizesse um bom atendimento, o paciente ia me indicar outros pacientes. Eu fui aos poucos ganhando segurança através da tentativa e erro ali nos atendimentos. Comecei a buscar fontes, estudar por conta própria, estudar livros e eu comecei a, aos pouquinhos, montar o meu método de atendimento. E tem uma frase muito famosa, inclusive na Bolsa de Valores, que eles falam assim: o sucesso vem mais devagar do que você pensa e mais rápido do que você pode imaginar. Então as coisas são muito lentas no começo, muito lentas. Você parece que não está ganhando tração, parece que as coisas não andam, até que, talvez por sorte, talvez por dedicação e por não parar, você tem uma melhora abrupta e as coisas começam a subir rapidamente. E claro que isso não dura para sempre, mas você
já sai do chão, como se fosse um foguete que está ali, ó, primeiro, saindo para chegar ali no espaço. É muito mais difícil no começo, e depois, quando você decola, fica muito mais difícil você perder o jogo. E com tudo isso, eu consegui ter os primeiros resultados no meu consultório. Só que aí veio mais uma virada. Quando eu menos esperava, e eu realmente não esperava que isso acontecesse um dia, eu comecei a ter colegas me procurando. Vinícius, como é que você fez para ter resultado no consultório? Como é que você fez para crescer tão rápido? Porque, como eu falei, as pessoas não veem aquele esforço todo do começo, elas só veem o resultado rápido quando fica na frente de todo mundo, né? E as pessoas, como é que você fez para ter resultado tão rápido e tal? E apesar de eu explicar que realmente é um processo e que talvez não seja a pós-graduação a melhor maneira de você ter resultado rápido, ou talvez você fazer só um curso de marketing não vai te ajudar a você acelerar seu resultado, é tudo sobre método, sobre teste, sobre tentativa e erro, tudo mais. As pessoas parecia que queriam minha ajuda, que gostavam do meu método, gostavam da forma que eu me comunicava nas redes sociais, né? E claro que rede social para médico é uma coisa complicada. A grande maioria dos médicos nunca vai aparecer na rede social e eu também não imaginava isso. Primeira postagem que eu fui fazer, eu passei 24 horas sofrendo mentalmente para poder ter coragem de postar, mas depois também isso vai destravando, isso vai melhorando. E o que aconteceu foi que cada vez mais médicos começaram a me perguntar: Vinícius, o que é que tu fez, como é que faz, tal e tal. Até que uma pessoa específica chegou para mim e falou assim: Vinícius, como é que eu faço para você me mentorar? Como é que você pode fazer uma mentoria comigo, porque eu quero começar, eu vejo que você teve um resultado rápido, tal, eu não quero fazer pós, não tenho interesse, eu quero chegar para alguém que já teve resultado e eu quero aplicar esse método. E eu achei muito inteligente da parte dessa pessoa fazer isso, porque quando eu parei para pensar assim, tudo que eu tive resultado na minha vida, eu aprendi com pessoas que já estavam na minha frente. E tudo que eu tive resultado mais rápido foi exatamente assim. E talvez por eu não ter tido essa pessoa quando eu comecei, nessa área do consultório particular, isso me fez ter uma maior dificuldade do que eu gostaria. Eu me perguntei, tá, por que não ajudar outros colegas? Por que não dar a mão ali para aquele colega que está começando e ajudar esse colega a decolar também? E foi aí que nasceu a minha mentoria, que foi o segundo projeto que eu fiz e que hoje eu também sou grato de ter uma equipe aí de mais de 20 pessoas nessa mentoria e realmente ajudar outros médicos, tanto na parte técnica médica, que eu vejo que é uma deficiência, inclusive na nossa faculdade, né, a gente não aprende como é que faz atendimento de nutrologia, como é que faz a parte de, por exemplo, medicações para a obesidade. A gente não aprende isso na faculdade de uma forma tão clara e eu decidi implementar isso na minha mentoria para ajudar esses colegas a terem mais segurança no atendimento. Mas não só isso, porque também tem outra coisa que a gente não aprende na faculdade, que é precificação. Como se posicionar para oferecer algo para o seu paciente. Como precificar o seu serviço de uma maneira que o paciente não sinta que você está explorando aquele paciente, que você realmente tem algo de valor, que o paciente olha e fala assim, pô, eu até pagaria mais por isso, porque isso é algo realmente de valor. Então, tudo isso eu decidi fazer esse projeto para o médico sair do zero e alcançar aí um faturamento muito alto também no consultório particular e também ter a liberdade que eu queria ter tido quando eu comecei. E depois vieram eventos presenciais, vieram premiações com meus colegas médicos e viajando o tempo para hoje, foram mais de 1000 médicos já impactados com isso. E hoje, para você que está aqui assistindo e também tem o mesmo objetivo em mente, eu posso falar que são 3 pontos principais. Número 1, método. Você tem que ter um método que já funciona. E é isso que eu tento fazer com meus alunos na minha mentoria. Já mostrar um método que dá certo para você não passar, como eu passei, anos de tentativa e erro. Número 2, você precisa de ambiente. Não adianta você tentar sozinho. Tem um autor que eu gosto muito chamado Robert Greene, que ele fala assim, quando você se isola, você se enfraquece. Quanto mais você não tem contato com outras pessoas e com pessoas que já estão de preferência no resultado que você quer chegar, mais difícil vai ser você ter esse resultado. E número 3, você precisa de um mentor, alguém que já chegou lá. Tem um livro desse mesmo autor chamado Maestria, que ele fala exatamente isso. Busca alguém que já está 5 a 10 anos na sua frente e literalmente copie e cole. Você não precisa reinventar a roda. Alguém já teve os resultados que você busca, não importa quais sejam, basta você seguir aquele caminho para ter o mesmo resultado. Se você quiser a minha ajuda pessoal para você conseguir também construir seu consultório particular do zero e alcançar pelo menos 50 a 100 mil reais por mês dentro do seu consultório com o método 360, não importando se você é médico iniciante, se você é especialista em uma área, se você já é médico que tem 20 anos de experiência, né? Ontem eu falei com um colega que ele tem 20 anos de medicina, mas agora está querendo melhorar essa parte de empreendedorismo e ele entrou na nossa mentoria. Eu posso te ajudar com isso, a gente tem um plano de ação gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição, em que eu posso te ajudar pessoalmente, ou algum dos meus gerentes aqui do Instituto vão te direcionar em relação a como você iniciar, como precificar, como captar paciente. E claro, se você também tiver interesse, a gente pode falar sobre como você pode fazer parte da nossa mentoria. Lembrando que
é um processo que, diferente de tudo que eu já vi na medicina e na parte de mentorias, existe um grande investimento da minha parte de tempo e energia, porque todos os meus alunos eu acompanho individualmente. Então, se você está realmente comprometido, é para você essa oportunidade. Se você não tem certeza, estou pensando ainda se eu quero consultório, não estou decidido, não é para você ainda, continue assistindo aqui os vídeos, porque vai ser muito mais útil para você. Mas se você já está decidido, quer iniciar, quer escalar, para você vai ajudar demais, você vai ter resultados que nem você imaginou. Então, se você também quer ganhar tempo, clica aqui na descrição, se você estiver pronto, vai fazer uma reunião, eu vou te explicar exatamente o processo para você sair do zero, ou até se você já tem resultados para escalar muito mais do que você imagina. Se vê no próximo vídeo.